Muito bem, muito bem. Agora estamos ao vivo aqui no LinkedIn com a grande, única Marcela Prado. E hoje nós vamos fazer algo muito especial. Está tendo uma transmissão ao vivo aqui no Instagram e nós estamos usando a oportunidade também para gravar mais um episódio do podcast Planeta, o podcast do líder. E ninguém melhor do que Marcela Prado para estar aqui hoje com a gente. Hoje é quinta-feira, né? Hoje é dia de TBT. Isso me lembra uma entrevista que eu fiz contigo em 2016 para a Conf Networking. Nós falamos sobre música e sobre um monte de outras coisas legais. Já estava para conversar com você antes. Falei, nada melhor do que a gente fazer ao vivo e poder compartilhar essas informações com o maior número de pessoas. Quero dar alguns avisos para quem está assistindo aqui ao vivo e para quem vai ver no replay. A gente vai estar pegando perguntas de vocês aqui no comentário, no chat do LinkedIn. Tem um certo delay, um certo atraso entre as perguntas do texto e a imagem. Na verdade, o texto chega muito mais cedo do que a imagem demora para chegar. Então, eu vou colocar um comentário aqui para vocês saberem que agora as perguntas estão liberadas. Você pode colocar as perguntas, mas enquanto que a Má estiver falando, eu vou estar lendo aqui os comentários e passando para a Marcela para ela não se distrair aqui nesse processo, tá bom? Então, coloque seus comentários aqui. Boas-vindas. Coloque seus comentários e perguntas. E agora, né? Agora vamos fazer oficial das super boas-vindas. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Planeta. Hoje sendo gravado ao vivo em streaming no Instagram e no LinkedIn. Como de costume, a gente sempre traz pessoas super mega especiais para continuar agregando valor para você desenvolver a sua liderança, para que você chegue no próximo patamar de liderança o mais rápido possível, sem dor e sem sofrimento, com ou sem coronavírus. E hoje, trazendo uma amiga, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, uma pessoa que mora no meu coração, que é amiga da família, é uma pessoa maravilhosa, Marcela Prado. E como de costume, Marcela Prado. Quem é a Marcela Prado? Pela própria Marcela. Boas-vindas. Obrigada. Estamos ao vivo também no Instagram, o pessoal já está colocando perguntas lá, que delícia essa interação. Eu acho que, antes de mais nada, prazer, meu nome é Marcela, para quem não me conhece, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, especificamente na parte comportamental, desde 2003. Essa é a minha verdadeira paixão. A minha especialidade, além da área de coaching, desde 2007, desde a época que o pessoal não sabia nem soletrar, coaching, lá atrás. E a minha principal especialidade foi em neurociência comportamental.
que é entender nossa mente para que a gente consiga entender melhor os nossos comportamentos, padrões e, consequentemente, os resultados. Também tenho formação em inteligência emocional pela Six Seconds. Então, tudo que eu vou trazer aqui para vocês, mais do que perspectivas, são dados e informações relevantes, científicos, para que a gente possa se pautar e aproveitar da melhor forma esse momento único da humanidade que a gente está vivenciando e a gente se fortaleça nele, né? Não precisa ser só amor, né? Maravilha. Agora, você falou um pouquinho da sua jornada de aprendizado, de carreira, de contribuição. Antes da gente entrar aqui no quente, eu quero saber um pouco mais de detalhes, porque eu sei que você tem muitas histórias e muita gente está conhecendo você pela primeira vez, e eu recomendo que siga a Marcela Prado, siga a MP5, porque tem muito conteúdo, eles têm programas muito interessantes de desenvolvimento. É uma pessoa muito humilde e ela treinou literalmente dezenas de milhares de pessoas, então teria que ter mais 2 horas só de apresentação, mas o tempo de vocês é importante também. Eu gostaria que a Mar contasse um pouquinho dos desafios iniciais que foram nessa transição de carreira, porque quando a gente vê uma pessoa lá em cima, a gente acha que o caminho parece fácil, mas a gente não vê os altos e baixos, né? E no caminho da liderança a gente sabe que tem muitos tropeços e muita ralação, e eles não param, né, Mar? Não. Claro, conto sim. Bom, como eu comentei para vocês, o primeiro desafio de troca de carreira, porque eu também troquei de carreira, para quem não sabe, eu comecei na hotelaria, e aí você fala assim, Marcela, o que tem a ver hotelaria com o que você faz hoje? Hoje eu fiz essa conexão muito claramente. Então, servir, né? A hotelaria, ela te ensina a arte de servir. E aí eu descobri que eu queria continuar servindo, só que num outro formato. Então foi mega desafiador, porque eu não tive todo o suporte emocional, até porque, gente, imagina, né, uma menina de 20 anos ir lá para a cidade grande de São Paulo, sozinha, fazer uma transição de um mundo muito certo para um mundo muito incerto. Então, essa transição, ela não foi fácil, assim como qualquer troca de carreira, ela não tem garantias, como qualquer decisão de mudança, e ela é muito mais desafiadora do que quando a gente coloca no papel. Por mais planejado que você seja, isso não necessariamente vai estar contemplado, e quando a emoção vem dos desafios, elas são enormes. E aí eu entrei no mundo corporativo, né, para fazer desenvolvimento de pessoas no mundo corporativo, o que é infinitamente mais desafiador. Hoje, pelo menos as pessoas entendem que desenvolver pessoas é essencial. Então, hoje a gente já passou dessa barreira, mas quando eu entrei, isso era assim, fala lá com RH. Aí é papo lá de RH, e tem RH aqui me acompanhando no Insta, lindezas. Então, isso não era valorizado. Na verdade, hoje ainda temos muito disso, mas a primeira coisa que se corta em momentos de crise é treinamento e desenvolvimento de pessoas. O segundo obstáculo mais desafiador nesse aspecto é você trazer evidências objetivas do resultado sobre investimento. Então, isso também foi um grande desafio. Eu tive o privilégio de começar trabalhando com uma empresa americana, que a empresa americana ela tem bastante esse foco de indicadores, de KPIs, enfim. Então, a gente começou a trabalhar com medição de performance. E aí, o terceiro obstáculo disso tudo, só para a gente fechar, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora, é que as pessoas tinham uma visão dentro do mundo corporativo que é assim, bom, já contratei o treinamento, agora eles que façam a mágica acontecer. Né? Como muitos pais, por exemplo, simplesmente matriculam seus filhos na escola e terceirizam, então agora a escola é que tem que deixar meu filho educado até a faculdade. Então, isso é extremamente desafiador. E aí a gente esbarrou no foco principal de formação no Brasil, que é o desenvolvimento de liderança. E mais do que só os desenvolvimentos técnicos da liderança, mas são os desenvolvimentos emocionais dos líderes. Então, a gente esbarrou aí, e aí que eu me especializei fortemente na área de liderança. A gente trabalha muito com equipe de atendimento e de vendas também, mas eu tenho com equipes de líderes,
porque eles são a grande fonte da transformação. Eu faço uma analogia, Carlinhos, com... Quem aqui já assistiu Super Nanny? Aquele programa da babá. Toda vez que você vê o teaser do programa, você olha e fala assim, gente, essa criança não tem jeito. Até quem é ateu fala, isso aí é só na próxima vida. Essa não vai rolar. E aí eu faço uma pergunta para as pessoas, que assim, gente, alguma vez a babá foi lá para corrigir crianças? Nunca foi sobre as crianças. É sempre sobre os pais. Então, se você é líder, se você que está assistindo isso e é líder, nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu não quero, por favor, que a gente comece essa live com peso, né? Tem gente que mora no apartamento e vai se jogar agora. Não é essa a ideia. Mas é a consciência da responsabilidade. Tem um estudo antropológico maravilhoso que diz que nós, enquanto humanidade, sempre tivemos picos de confiança, né? Fontes relevantes de confiança. Então, a gente já teve uma era onde a confiança era o império, a gente já teve uma era onde a confiança era baseada na igreja, né, na Idade Média, então não estou entrando no mérito se era confiável, relevante ou não, mas era onde a sociedade se balizava para confiar. A gente teve uma era onde foi a família, e agora a gente está exatamente nessa curva de vale da confiança. Então, as instituições governamentais nunca estiveram tanto em descrédito, as famílias nunca foram tão ressignificadas, assim como a igreja. A gente fala muito mais hoje de espiritualidade do que só de religião. Então, a gente está nesse vale da confiança. E aí, a grande questão é, onde a gente passa a maior parte do tempo? Quer dizer, passava, né? Porque agora, tempo de corona, a gente passa em casa. Mas a gente passa no trabalho, ou em função dele. Então, quer você queira ou não, o líder passou a ter um papel de substituição de referência e de confiança. As pessoas não pedem demissão das empresas, elas pedem demissão dos seus líderes. Então, eu quero trazer isso só como um espectro importante para a gente observar do porquê que esse assunto que a gente está debatendo hoje, e obrigada mais uma vez pelo convite, todas as palavras são recíprocas do quanto eu te admiro e do quanto eu gosto de vocês. Então, para mim, é mais um bate-papo de boteco do que uma live profissional que a gente está fazendo aqui. Para que a gente realmente possa ajudar as pessoas, né, a se fortalecer. Eu acho que esse é o melhor momento que a gente poderia estar. E a Bela está comentando aqui, nosso papel principal é manter o equilíbrio da equipe, porque a gente tem que cuidar do emocional diretamente. Perfeito, Bela, é exatamente isso. Só que para a gente cuidar de alguém, a gente tem que se cuidar, né? Então, não adianta a gente querer dar oxigênio para os outros se a gente não está respirando bem. Então, eu acho que esse é o primeiro foco e o mais importante de todos. Vamos nos cuidar para poder cuidar melhor. E como que a liderança pode fazer isso? Né? Tirando, vamos dizer assim, o essencial do ser humano. Cuidar da sua saúde, cuidar do seu emocional. A liderança tem os desafios adicionais, né? Tem muitas demandas, tem emergências, e a gente sabe que o foco agora é manter a equipe com a cabeça no lugar, com as pessoas bem, garantir que todo mundo está bem. Mas como é que você trabalharia uma equipe assim em tempos de crise, né? Porque o tema principal hoje é da inteligência emocional da liderança em esses momentos emergenciais, durante gestão de crises. E o mundo nunca viveu o que a gente está vivendo agora. Então, a gente não tem nem referência. A gente tem referência de outras crises, de guerras e tudo mais. Mas também não é uma guerra. É uma guerra invisível, mas não é uma guerra em que a gente tem linhas de serviço cortadas, sem água, sem luz, e pessoas sendo assassinadas por outras pessoas, que é um impacto emocional completamente diferente. Então, se a gente abstrair a questão em particular e ver o que é comum em todas as crises, como que a liderança precisa trabalhar, primeiro, essa autoliderança, e depois a liderança dos demais, com foco nas competências emocionais, como você bem falou, que é realmente o que faz a diferença para a liderança hoje. Sim, excelente. Assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender sobre desenvolvimento emocional é desmistificar o conceito dele. As pessoas veem inteligência emocional como um bloco fechado, que é ou eu tenho ou eu não tenho. Então,
A inteligência emocional não é uma única competência, é isso que eu quero desmistificar de antemão, e eu vou falar especificamente de 3 delas, porque pode ser que você tenha desenvolvido algumas competências emocionais e você não tenha desenvolvido outras. Então, vamos desmistificar um pouco disso. A segunda coisa é entender que para a gente desenvolver qualquer tipo de habilidade, a gente primeiro precisa desenvolver uma mudança de modelo mental. Eu sempre falo para as pessoas nos treinamentos, e eu tenho esse cuidado muito grande de dividir. A gente só muda o que a gente faz quando a gente muda o que a gente acredita. Vou repetir. A gente só muda o que a gente faz quando a gente muda o que a gente acredita. E para quem está em contato com esse conceito pela primeira vez hoje, eu vou dar um exemplo bem bobo, tá? Você está aí na sua casa, fazendo home office, e aí você fala, não, gente, eu vou adquirir paciência, sabe? Já é 2020, tá na hora de dar uma evoluída, vou adquirir paciência. Aí você treina por 3 dias essa paciência. Aí você olha para a pessoa e fala assim, gente, olha lá, como é que muda com esse aqui? Por que isso acontece? Por que mudar comportamento é desafiador? Porque você primeiro precisa mudar a sua forma de enxergar as pessoas, mudar a forma de enxergar a situação, para depois conseguir ter energia suficiente para mudar um comportamento. Então, a primeira coisa, é por isso que eu tô com essa camiseta aqui, para de reclamar. Para de reclamar. Pela primeira vez, não é que tem um mercado que está em crise, outro não está. Nós estamos, enquanto seres humanos, enquanto humanidade, numa crise absoluta. Então, a primeira mudança de mindset é: coloque energia onde você tem controle. Se você quiser estabelecer uma relação de confiança, de parceria com a sua família, com a sua equipe, você precisa fazer isso consigo e ajudar o teu time a fazer o mesmo. Coloque energia onde você tem controle. Não tem nem como a gente desenvolver competências de inteligência emocional se a gente não começar com esse primeiro passo. E por uma razão muito simples. Pensa comigo, quando você não coloca energia aonde você tem controle, o que começa a acontecer? As emoções que vão surgir e os sentimentos em decorrência delas são todas projetadas para o futuro. Então, o que vai chegar? Pensa, se eu não tenho absoluta nenhuma referência do que vai acontecer, eu só vou sentir frustração, ansiedade, medo, nas suas diferentes tonalidades, porque ele pode variar de um incômodo a pânico, e com isso, a área do cérebro que é ativada é a área de proteção e defesa. Então não tem como a gente falar, quando você fala de desenvolver competências, o teu cérebro não pode estar com a amígdala ativada. Para quem não sabe, a amígdala é como se fosse uma sirene do cérebro que identifica qualquer possível ameaça e ela ativa o teu sistema de fuga e luta. Então tem gente que congela, tem gente que ataca, tem gente que se defende. Esse sistema do cérebro ativado, ele não consegue ter energia para desenvolver alguma competência. Então, esse é o primeiro entendimento muito claro que a gente tem que ficar. Calma que a gente já chega no como, porque tem gente que é apressada de tá, já entendi como é que faz isso. Calma, respira. Tem gente que está na página anterior ainda. Então, esse é o primeiro conceito. Quando você coloca energia onde você tem controle, você consegue liberar o teu cérebro, espaço mesmo. Imagina que você está com um hard disk cheio. Você primeiro precisa liberar espaço para depois colocar arquivos novos. E por mais incríveis que esses arquivos sejam, está com o espaço lotado. Então, foca onde você tem controle. Faz uma lista, se for necessário. O que eu tenho controle? O que minha equipe tem controle? E aí a gente começa a falar do próximo assunto. Aí sim, libera espaço. Muito Tudo bom. bem, Adé? Sensacional. Manda brasa. Perfeito. A segunda coisa é, ocupe a sua mente, antes de falar das competências ainda, ocupe a sua mente com coisas construtivas. Gente, por favor, desliga a TV. Você pode falar o que for, mas, e assim, é uma questão racional, tá? O que passa no noticiário já é notícia antiga, se você parar para pensar. Já é notícia antiga. E dificilmente eles vão trazer algo que seja de muita relevância. E
sem desmerecer, por favor, a qualquer rede de TV, com raras exceções, mas aqui o foco é onde eu encontro conteúdo relevante. Vou dividir com vocês um pouquinho o que eu faço, tá? Porque tem gente que acha que desenvolver competência emocional é fugir da realidade, entrar no mundo de Bob e achar que tá tudo lindo. Não, gente, vamos lá, vamos só pensar positivo que vai dar certo. Não é isso. Não é isso. A gente tá falando de coisa prática, gente. É objetivo. Por exemplo, ao mesmo tempo que eu cuido do meu emocional, eu encho a minha informação, a minha cachola de coisa relevante. Então eu vou assistir lives da XP, eu vou escutar a Luísa Trajano falando que eu sei que ela lançou uma plataforma agora incrível para vendedores autônomos, para profissionais autônomos. Então eu vou buscar gente que está fazendo alguma coisa na direção positiva da história. Então, se você não focar naquilo que é relevante e construtivo, o teu sistema de alarme do cérebro vai continuar acionando. Se você só ficar olhando quantas mortes tiveram, não tem como o teu cérebro criar espaço. Então, a primeira coisa, tem em mente, o teu cérebro precisa criar espaço para coisas produtivas. E se você não se ajudar nesse processo, o problema não é o corona. O problema é como você está se condicionando e onde você está se colocando para isso. Esse é o primeiro fator. E aí, das competências emocionais mesmo, gente, se a Gabriela, da JP Morgan, falou, tem perspectivas incríveis, fantásticas e super positivas de recuperação. A questão principal é que a gente não sabe quando que ela vai começar. Então, imagina a previsão, pelo menos, da PINCO e JP Morgan, é algo mais ou menos assim. Nós vamos cair, quando tudo acabar, nós vamos cair 50%. Só que a velocidade de recuperação vai ser incrivelmente alta, em torno de 10% a 15%, dependendo do segmento de indústria, ela vai crescer vertiginosamente. A pergunta é a seguinte, enquanto você está aqui sofrendo com tudo que está acontecendo, a hora que o negócio acabar, todo mundo está crescendo e você está ali. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Então, coloque energia em como se fortalecer, porque está todo mundo parado, gente. Para pensar. A gente viveu um tempo onde a gente falava, eu não consigo parar para pensar porque eu tô cheio de coisa. Agora, o universo literalmente fez você parar, ficar isolado de tudo, não ter desculpa nenhuma para você poder fazer isso. Então começa. Esse é o momento, começa agora. A gente está aqui para isso. Busque conteúdos assertivos, busquem profissionais de qualidade, busque pessoas que têm conteúdo relevante para te trazer. E tem, agora um parênteses, tá, Carlinhos? Eu escutei esses dias de um amigo meu, consultor também, que trabalha com desenvolvimento de pessoas, que ele falou assim, mas agora a gente está com muita concorrência. Tá todo mundo fazendo live, Falei, gente, olha o mindset de abundância aqui, vamos virar essa chave. Essa frase, e sem julgamento, porque a gente faz o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. Né? Então, ali era a amígdala dele se manifestando da concorrência. Mas se você é profissional dessa área e está aqui no meio dessas lives, gente, é como se um médico estivesse achando ruim que tem muito médico para ajudar no corona. Agora, o que a gente mais precisa é de todo mundo que tem ferramenta para contribuir com esse fortalecimento esteja agindo. Então, que venham todos os consultores, treinadores, palestrantes, que venha. Por favor, a gente tem um mutirão de fortalecimento emocional para fazer. Então, vamos fazer. Esse momento é lindo. É muito interessante isso que você está falando, porque a sensação que eu tenho é, antes as pessoas elas simplesmente sintonizavam no que elas acabavam trombando, e acabava focando nas notícias ruins. E aí tem essa leva de qualquer momento do dia, qualquer rede social, tem um conjunto de pessoas que estão se esforçando para trazer o foco no positivo, trazendo o foco naquilo que a gente tem controle, trabalhar o emocional das pessoas, já que você não consegue trabalhar outras coisas no tete-a-tete. E também esse foco em se preparar, em estar melhorando e avançando e garantindo que o negócio funcione, porque essa recuperação... Bem interessante esse número que você traz. É uma coisa que eu venho sempre martelando e é uma coisa que eu estou fazendo muito nesse tempo. Algumas pessoas reduziram os atendimentos, algumas coisas estão mudando. Eu estou indo quase que 100% no online agora. Sim. E a preparação, porque a hora que sair
vai ter uma demanda reprimida, todo mundo com os problemas que pararam para resolver, colocaram em pausa, e se a pessoa fica no mimimi, fica na falha, fica no problema, fica na dor, ela vai ficar para trás, ou seja, ela vai ter dois problemas, o problema que está todo mundo vivenciando, e o segundo problema é porque ela vai ficar para trás. Total, né? total. Muito legal essa introdução, curiosíssima. Continua, Mar, continua. Então, todo mundo aqui, ó, o pessoal mandando mensagens aqui também, vamos junto, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é autoconsciência. Essa é uma das competências da inteligência emocional. E autoconsciência é o entendimento das emoções. É entender quais são as emoções que eu sinto, mas prestem muita atenção no que eu vou falar agora, sem olhar para elas no banco ou com óculos com a lente do julgador. Isso é muito importante. Então, é você entender as emoções que você sente e quais são os efeitos comportamentais que elas geram. Porque, vou te dar um exemplo. Quando você sente raiva, não adianta só saber que você está com raiva. Isso é fácil de identificar. O importante é você, né? Vamos usar uma emoção padrão, que tem muita gente compartilhando dela, né? Em casa, principalmente. Tem gente que está surtando porque o papel não fica do jeito que você queria que ele ficasse. Então, vamos entender o seguinte: entender a raiva e entender os gatilhos dela. Entender por que essas emoções estão sendo geradas. E o que está disparando aquela emoção em você. Nos cursos de inteligência emocional, a gente tem ferramentas, inclusive, práticas, mas o exercício é muito simples e eu já adianto ela para vocês. É você escrever mesmo. Né? Tem inclusive a roda de Plutchik, que é uma roda das emoções, porque tem gente que não sabe nem sequer dizer ou dar nome para aquilo que está sentindo. Não sabe se é tristeza, se é angústia. Então, autoconsciência, então conhecimento das emoções, ela é fundamental, porque eu só consigo lidar com aquilo que eu conheço. Se eu não conheço, se eu não sei dar nome para o que eu estou sentindo, eu não consigo lidar com isso de uma forma diferente. E aí, o nosso cérebro, gente, a mente mente. A mente mente. Vai. Quero fazer uma pausa aqui. Eu estudo esse negócio há muitos anos. Eu ouço a Mar falando há muitos anos sobre esse assunto. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, estudar liderança, inteligência emocional. Eu já estou na minha segunda página de anotações. Então, se você está ouvindo isso aqui agora e você não tem um caderno, tem um lugar para anotar, para agora, vai buscar agora para você anotar esse negócio. E se está ouvindo no replay, faz a pausa e volta para o começo e começa a anotar tudo. Porque é ouro isso aqui. Isso aqui é ouro, vocês não têm noção, isso aqui é ouro. E outra coisa que me impressiona muito, Mar, é você tem uma facilidade de simplificar os conceitos. E é o mesmo conceito, assim, eu vou fazendo as minhas conexões neurais, falei, isso é isso, aquilo, mas eu falo assim, puxa, ela consegue explicar de maneira tão fácil. Então, assim, gente, aproveita isso aqui, aproveita de coração. Ah, obrigada, querido. Esse é um dos meus compromissos, tá? Porque tudo que eu li cientificamente sobre comportamento, e a base minha é da neurociência, ela é complexa mesmo, mas eu juro, juradinho que eu vou deixando cada vez mais fácil, tá? Prometo. Ó, o pessoal mandando mensagem, que bom que vocês estão aproveitando. E por que tem que ser com a lente sem julgamento? Porque a emoção, ela não é boa ou ela é ruim. O que torna ela boa ou ruim é o que você faz com ela. Então, vamos entender uma coisa. Gente, olha só, vamos trazer para um mundo bem simplificado. Você já fez uma faxina com raiva? Você já fez? Ou é sacanagem falar isso na hora que ele estava bebendo água. Você já fez exercício físico com raiva? A raiva é a emoção que tem mais poder de ação, de intensidade. Então, se você começa a entender o que dispara suas emoções, e independente do que está acontecendo, você decide ter um comportamento para fazer uso do poder que essa emoção tem, você começa a mudar os seus resultados. Então, é parar de se sentir refém, porque esse papo de controle emocional, gente, não existe, isso é mito. O que existe é autocontrole, são duas coisas muito diferentes. Porque você não consegue controlar o emanar das emoções. Nós somos humanos. É preciso entender isso. As emoções você não controla. O que você
pode fazer é usar elas a seu favor. O que você controla são os seus comportamentos depois que as emoções surgem. Tudo bem? Isso é muito importante ficar claro. Então, entenda a origem, o que está disparando as emoções. E quando você desenvolve a autoconsciência, Binho, bem-vindo. Quando você desenvolve essa autoconsciência, o que você percebe? Que ninguém é culpado de nada. As pessoas, queridos, prestem atenção nisso. Elas são meros coadjuvantes para disparar sentimentos e emoções já existentes. E você quer ver como isso é verdadeiro? Imagina antes da quarentena, tá? Que você tá no trânsito e uma pessoa te fecha. E aí aquele dia que você fica possesso porque alguém te fechou. Imagina um outro dia que uma outra pessoa te fecha e aquilo não tem efeito nenhum sobre você. Tipo, vai, beleza, passa aí. Você tá tão de boa que você não dá relevância. Ou seja, nunca foi sobre a fechada. É sobre o teu estado emocional no momento que aquilo acontece. Então, o gatilho, na verdade, ele vai mudar muito dependendo do teu estado. Mas é importante você reconhecer quais são os gatilhos para você compreender os seus padrões emocionais. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagina que toda vez que alguém fala para você, olha, isso aqui está errado, você sente raiva em diferentes intensidades emocionais. Você vai descobrir com o tempo, fazendo esse exercício de entendendo qual é o gatilho emocional e qual foi o comportamento que você teve, que isso tem muito mais a ver com o seu perfeccionismo exacerbado do que, de fato, uma correção. Só que como a gente não tem autoconsciência, o que a gente declara? Estampa, você é muito defensivo. E o você é defensivo, eu não tenho como mudar. Porque você acabou de me colocar um statement, um julgamento. Eu sou. Foi por nível de identidade. Total. Então você se empodera de um padrão emocional que você teve por tanto tempo, que por a gente não ter tido ferramenta socioemocional, pensa, gente, quem aqui teve educação socioemocional na escola? Eu não tive. Então, por você não ter tido ferramentas, olha como a mente é Dona Jenna, olha como ela mente. Ela tenta mudar de um jeito, tenta mudar de outro, tenta mudar de outro. Não consegue, eu preciso criar justificativas por eu ser assim. É quando eu escuto gente falando assim, Marcela, eu sou assim porque eu caí no berço. Eu sou assim porque eu sou de Áries com ascendente escorpião. Então, com todo respeito a todos esses intensificadores de padrão, não é. Não é essa a causa real. Então, autoconsciência, gente, só para lembrar, esse é o aspecto número 1 que a gente está trazendo aqui, nós temos mais 2 para falar. Autoconsciência é você ter a compreensão dos seus padrões emocionais. Então, ver o que se repete. Cara, senti muita raiva hoje, e agir de forma muito agressiva ou muito defensiva, aí tem um padrão emocional. Então, ver o que se repete, ver as emoções que surgiram, ver o que se repete, ver que isso está criando um padrão emocional, e aí você retoma isso, para que você consiga entender o que é que você está fazendo. De novo, lembrando que as pessoas não são responsáveis pelo seu emocional. Isso é muito importante da gente entender. As pessoas e as situações são gatilhos emocionais que disparam os seus padrões emocionais já existentes. Só para esclarecer, as pessoas não são responsáveis pelas suas emoções. Não. Você é responsável pelas emoções delas, você é responsável pelas suas emoções. Se você escolhe se comportar de um jeito ou de outro, é sua responsabilidade. É o que você tem entre as orelhas e o que você tem entre a mente e o coração. É isso. Exatamente. Lindíssima forma de observar. Gente, ele é... Só quero aproveitar essa pausa, que eu já te interrompi aqui, porque eu estou Imagina. freneticamente colocando aqui, que eu queria ver 2 pontos aqui que eu vejo isso de uma forma interessante. Eu venho estudando Access Consciousness há um bom tempo, e eu achei muito interessante a distinção de que, como você falou, as pessoas não têm consciência realmente das emoções, dos sentimentos. Depois eu quero ver a sua percepção de diferença entre emoções e sentimentos, que eu já vi muitos neurocientistas falando da diferença, que são áreas diferentes do cérebro, mas eu quero ver a sua tomada em relação a isso.
da diferença especificamente da emoção, que muitas vezes a pessoa acha que aquilo é raiva, mas na verdade ela não é raiva. Ela é uma energia bruta que ela tem, é potencial. E uma técnica que eu aprendi em Consciousness, que eu achei sensacional, que às vezes você sente aquele negócio e você está acostumado a extravasar aquilo como raiva, você faz essa pergunta. Isso aqui é raiva ou potência? Porque quando você fala que, nossa, imagina você lavar ou você correr quando você está com raiva. Talvez a raiva foi a forma que você interpretou quando aconteceu alguma coisa. Mas aí depois que aconteceu, você abriu uma potência bruta selvagem que você tem, que não é mais raiva. E essa energia está presente e você direciona. E eu achei muito interessante, porque muitas vezes a gente tem aquela associação, pelo menos eu tinha, de que raiva é um troço ruim. Não posso ter raiva, né? Menininho, não pode ter raiva. E o que acontece, às vezes, está com raiva. Isso. Só que será que é raiva mesmo? Será que a raiva não passou e você está com aquela energia que estava acumulada, você destampou e fala, cara, o que eu faço com isso? Agora eu tenho potência. Então, isso para mim trouxe vamos dizer assim, uma camada de consciência em relação à energia interna que eu tenho, que me permite agora manifestar o que antes eu falaria é raiva para algo muito mais construtivo e produtivo. E de novo, aquilo não tem fim, né? Você consegue começar a entender meandros diferentes de emoções, né? Eu já vi nessas rodas de emoção, alguns dizendo que sim, você não tem duas emoções distantes, né? Você tem uma mistura. Inclusive, neurologicamente falando, é difícil você falar, você está triste ou você está feliz, você tem uma mistura. Você está ponderando mais para um lado, mais para o outro, a química está tudo fluindo daquele jeito. E outro ponto que eu queria ver com você é justamente esse, eu queria ver sua opinião sobre essa questão de a diferença entre emoções e sentimentos. O que causa o quê? Como é que essas coisas se misturam? Como é que a gente pode tendo essa clareza, essa consciência para usar isso a nosso favor? Perfeito. Eu vou falar de uma forma bem simples a diferença, tá? Sempre mais bom. Não, é só para não parecer, porque alguns estudiosos podem estar acompanhando a gente, mas eu quero deixar a linguagem bem simplificada para você entender. Emoção, ela é fisiológica. Então, aconteceu qualquer evento externo, surge uma emoção. Você não controla isso. Resposta do corpo, né? Exato. Ela gera, inclusive, reações físicas do corpo. Sim. Né? A raiva é um negócio que vem aqui, assim, ó, não é? A tristeza é um negócio que às vezes aperta aqui ou aperta aqui. Você tem reações físicas advindas das emoções. Sentimento é o que é provocado pela emoção. Então, vem uma emoção de raiva, vem um sentimento de amargura, muitas vezes. Ou vem. Cada pessoa tem uma desencadeada diferente uma da outra. E pensa o seguinte: a emoção que dispara o sentimento, que dispara uma ação, ou a ausência dela, que gera um resultado. Essa é a cadeia. Então, emoção, sentimento, ação e resultado. Como é que eu faço essa análise? Por isso da importância de escrever, né, de fazer qual foi o gatilho que disparou, qual foi o acontecimento externo, que dificilmente você do nada, gente, estamos falando de pessoas funcionais, tá? Não estamos falando de psicopatia, não estamos falando de nenhuma outra disfunção, tá? Isso é importante observar. Aconteceu um evento externo. Esse evento externo dispara uma emoção. Essa emoção gera um sentimento, que gera uma ação, uma atitude sua. E essa atitude gera um resultado. Como a gente não tem autoconsciência tão desenvolvida, muitas vezes, eu estou generalizando como o povo, tá? O que acontece? A gente só vê o resultado. Então, você tem Entenda, como eu não tenho essa ferramenta, por isso que é sem julgamento, eu tendo a dizer, você me deixou com raiva. Porque eu só vejo o resultado. Terceiriza a responsabilidade. Isso. Mas as pessoas falam, sejam protagonistas. Assuma a responsabilidade pelo que você faz. Mas, gente, eu não tenho ferramenta para entender essa cadeia. Às vezes não é ausência de protagonismo, é falta de ferramenta para mudar mesmo. Então eu vejo a M, olha a merda que eu fiz. Mas eu não entendo que é um gatilho externo, que poderia ser essa ou qualquer outra pessoa. Então você garra ranço do indivíduo. E é por isso que a gente tem tantos problemas de relacionamento. Eu acho muito legal uma frase do Vilela, grande Vilela Mata, né?
Ih, Vilela da Mata. As pessoas não são difíceis, você que não sabe lidar com elas. É exatamente isso. Quer dizer, as pessoas são de uma nação, a dificuldade está na sua interpretação da realidade. Eu quero que você dê rebobine a fita aqui um pouquinho. Nossa, rebobinar a fita é um troço muito, muito velho, né? Nem todo mundo vai saber o que é isso. Existe um negócio que chamava fita, que você rebobinava, você colocava uma canetinha assim, bique para rodar. Mas qual que era a ideia que eu queria ver aqui? Eu tenho uma série de modelos também mentais para entender estruturas, para me ajudar a esse tipo de pensamento. E você falou uma coisa bem interessante, que é um dos caminhos que, na minha experiência, ele é viável para produzir resultados, né? Vindo do fim para o começo. Você tem resultados que são produzidos por ações, que são consequências de sentimentos e consequências de emoções. Emoções produzem sentimentos. Então, sentimentos é quando você tem uma resposta fisiológica, emoção, e o sentimento você começa a processar de forma um pouco mais mental, cognitivamente, fala assim, cara, eu tô sentindo isso, é por causa disso, não sei o quê, filha da puta, não sei o quê. Aí o negócio chega e você fica com raiva, primeiro você tem aquele impacto emocional, resposta fisiológica, que é, inclusive, mais rápida do que a resposta cognitiva, né? É uma questão de fração de segundo, e aí depois vai para o pensamento, e no pensamento você forma um sentimento. Agora, se você trocar isso, e você tem uma linha base, acontece qualquer coisa, você começa a confabular na sua cabeça. Você começa a pensar, começa a pensar. Se você começar a trabalhar esses pensamentos, eles vão se transformar em sentimentos e podem se transformar em emoções também. Se você continuar focando naquilo que é negativo, 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 você vai ter uma resposta fisiológica. Vai. Sim? É mais ou menos isso, é nessa linha. Eu vou explicar de um jeito tranquilo, que é assim. Como é que eu faço para identificar? Porque pensa o seguinte, você tem bastante ferramenta, Carlinhos, mas muita gente que está assistindo a gente não tem. Sim, Então, só quero entender para reorganizar o meu modelo mental. Tamo junto. Para organizar é bem simples. Como é que você faz? Você tem que entender que, na verdade, você não tem controle sobre os gatilhos que disparam aquelas emoções, certo? Perfeito. Então não adianta a gente criar uma ilusão de que isso vai mudar. Não, Você, gatilho não pode mais existir. exato, que gente chama de corona, pode chamar do que você quiser. Depois vai ter um chefe, vai ter um marido. Não personifiquem gatilhos. Eles são meramente ocasionais. E eles Perfeito. vão te desencadear emoções que geraram sentimento, que geraram resultados. Quando você começa a observar de forma rotineira isso que acontece, você vai perceber o seguinte: quais foram as emoções que mais predominaram no meu dia? Foi angústia? Foi medo? E quais foram os comportamentos que eu tive em função desse medo? Putz, eu paralisei, eu não fiz nada de produtivo hoje, por exemplo. Então, o que você começa a pensar? Onde entra o cognitivo? Agora. Que é você pensar o seguinte: não adianta você tentar processar aqui nesse meio de emoções e sentimento. Esquece essa parte. Vem para o comportamento que você teve. E aí você pensa o seguinte: como eu gostaria de me comportar? Se paralisar não gerou o resultado que eu gostava, como eu poderia mudar isso? Aí você pode usar referências internas de comportamentos legais que você já teve, mas se você chegar à conclusão, por exemplo, eu nunca tive um comportamento legal diante do medo, busque referências externas, aí sim. Então, quem você admira, o que essa pessoa faria no seu lugar? Ela faria isso, isso, isso. Beleza. Aí você faz a cadeia inversa. Olha que gênio. Essa técnica é muito incrível. Qual o resultado que você gostaria de ter? Putz, eu queria ter sido mais produtiva. E qual comportamento você gostaria de ter para ter isso? Eu gostaria de fazer pelo menos uma coisa. Aí entra muito na realidade, tá? O que é possível, naquilo que você tem controle. Eu gostaria de ter concluído pelo menos 3 tarefas que eram importantes no dia. Perfeito. Então, você começa com a ação, porque é só uma nova ação que vai desencadear uma nova cadeia. Não adianta você querer substituir tristeza por alegria. Não vai acontecer, porque não é um processo químico automático, a não ser que você crie esse movimento. Tudo bem até aqui? Tá claro para todo mundo? Então você cria um novo comportamento que é ele que vai gerar novas emoções e novos sentimentos. Quando você faz isso, você começa a compreender na prática de que não são as pessoas que são responsáveis por gerar esses gatilhos. E isso dá um poder muito foda. Você olha e fala assim,
cara, olha isso, fui eu que gerei essa emoção, chupa a sociedade. Aí é sensacional, porque você começa a se perceber dentro do termo que você usou de potência, não interessa qual emoção você teve, todas elas têm potência. E aí, olha, gente, por isso que eu amo a neurociência, presta atenção, ó, para o cérebro, movimento é mais importante que o resultado, a motivação, na motivação. Vou repetir, para o cérebro gerar motivação, o movimento é mais importante que o resultado. Você quer ver como isso é verdade? Imagina, você já programou uma viagem na sua vida? Então, o dia que você fala assim, não, vai ser tal dia, vai ser para tal lugar, você começa a ficar empolgado só no plano. Ou seja, você nem foi para o lugar, nem chegou a fatura do cartão de crédito ainda, e você já está empolgado. Então, para o cérebro, o campo motivacional, ele é disparado muito mais pelo movimento do que pelo resultado gerado. Então, é por isso que esse exercício de desenvolver a autoconsciência, ele tem um efeito tão motivacional no cérebro. Então, eu não quero... faz sentido isso para vocês? Tudo bem? Então, esse é o conceito mais legal. Eu preciso me comprometer com o processo de mudança. E aí entra a segunda competência, a segunda habilidade da inteligência emocional, que eu quero desmistificar aqui com vocês, que é o otimismo. As pessoas otimistas, elas realmente têm melhores resultados do que outras. Só que vamos entender o otimismo? Otimismo não é você fantasiar que, ai, não tá tudo bem, gente. Tá tudo bem? Não, não tá. A gente acabou de sentar para fazer conta. Meu marido tem restaurante e as contas não são positivas. Aí você fala assim, Má, como é que eu faço, como é que eu me coloco com otimismo, como é que eu desenvolvo essa competência da inteligência emocional de otimismo diante de um cenário fatídico, real, negativo. Então, a primeira coisa é entender que otimismo não é o acreditar que está tudo bem. Não é desconsiderar a realidade, mas é você fazer algumas coisas específicas. Uma eu já adiantei, que é o foco no que você tem controle. Pessoas otimistas colocam energia naquilo que elas podem controlar. Segunda coisa, prazo. As pessoas otimistas, elas sabem que vai passar. Tudo passa. Então, o otimista, ele tem clareza de que isso vai passar. E as pessoas me perguntam como é que eu, Marcela, continuo tão otimista nisso. Gente, eu estou entendendo tudo isso como um laboratório humano. Se eu sei que isso vai passar, eu estou dentro de um laboratório. E eu posso fazer qualquer alquimia que eu quiser na minha vida. Então, esse conceito, ele é fundamental para você entender que tudo que é passageiro gera menos emoções negativas. Embora a gente tenha falado não rotular as emoções, mas só para todo mundo conseguir entender. Então, se eu sei que vai passar, não tem por que eu achar que eu vou morrer, que eu vou ficar, meu Deus, e se quebrar, quebrou. Se quebrar, quebrou. Vamos focar, então, no que você tem controle? Se realmente a empresa vai ter que fechar, qual é o plano para criar o menor impacto possível para mim e para as pessoas ao meu redor? Então, entendam, de novo, não é florear o cenário, mas é colocar energia naquilo que pode ser feito e naquilo que você tem controle, considerando que tem prazo. Tudo que tem prazo ameniza a dor. Então, isso é muito importante de entender. Tudo que tem prazo ameniza a dor. E os otimistas, eles têm uma clareza absoluta de que vai passar. E o ser humano é fantástico, né? A gente é muito incrível. Porque quando a coisa tá ruim, a gente tem medo que nunca acabe. E quando a coisa tá boa, a gente tem medo que acabe logo. Então você não vive nada disso. O otimista vive o que está acontecendo. E o terceiro fator do otimista é que ele não permite, ele não faz generalizações. Pensa comigo. Quem não é otimista geralmente faz assim. Ele generaliza o que é ruim e ele pontualiza o que é bom. Então, se você fez alguma coisa positiva, quem não é otimista faz assim, ah, foi sorte. Ah, mas foi hoje que eu fiz, que eu consegui ser produtivo. Esse não é meu padrão. Então, ele desvaloriza o que é pontual e positivo,
e valoriza e generaliza o que é ruim. Então, se você não foi produtivo hoje, você fala assim, ai, tá vendo? Tá vendo como eu não sou disciplinado? Você generaliza o ruim e pontualiza o bom. É o contrário. O otimista faz o contrário. Quando ele faz alguma coisa boa, produtiva, ele fala, tá vendo como eu sei fazer? Eu sei fazer. Essa competência está aqui dentro. Não tem por que eu ignorá-la. Eu só não estou fazendo com disciplina, mas eu tenho isso dentro de mim. Então, o otimista, ele generaliza tudo que é bom e pontualiza o que é ruim. Hoje eu não fui produtivo. Hoje eu perdi a cabeça. Hoje eu surtei. E, aliás, quando você for falar surtar, gente, você fala que você teve um burnout, tá? Que é um termo mais elegante para chamar de surto. Mais chique. Então, faz sentido? Então, o conceito de otimista é esse. E o terceiro fator, e último, dentro do otimismo, perdão, quarto, é você não transbordar para as outras áreas da sua vida algo de negativo. Então, quem não é otimista, geralmente ele tem um evento negativo no dia e ele deixa aquilo afetar todas as outras áreas da vida dele. E isso é muito perigoso, porque você poderia ter apenas 5 minutos de estresse, mas em função de você continuar focando naquele acontecimento e generalizá-lo, você passa o dia com o estresse. Então, é você deixar como se fosse num potinho. Cara, não fui bom agora, perdi a cabeça agora. É verdade. Isso acontece muitas vezes com mães que perdem a paciência com os filhos. Fica devastado o dia inteiro. Eu já passei por isso. E aí, putz, competência do otimismo, vamos lá. Como é que eu posso mudar? E você escolhe mudar. E entenda que quando eu falo escolher mudar, gente, não é uma coisa natural e gostosa de fazer. Você acabou de se frustrar por um erro que você cometeu há 2 minutos atrás. Você vai ter que fazer um movimento completamente desconfortável para você fazer essa primeira troca. Mas aí só depois que você gera o movimento é que o cérebro se motiva a manter nesse comportamento. Lembra, a motivação vem muito mais pelo movimento do que pelo resultado. Então, se você se colocar em movimento para desenvolver o otimismo, você consegue mudar o seu padrão imediatamente. E isso é a parte mais linda do otimista. Espero que eu tenha desmistificado o otimismo para vocês, porque é fundamental. Foi a melhor forma que eu vi de explicar os explanatory styles quando a gente vê, né, o Learn Optimism, vê na referência. E, cara, sensacional. Você tá deixando toda a teoria de uma forma tão simples, com exemplos práticos. Mais uma vez, eu reforço, se você está aqui, esteja anotando esses insights que vão fazer muita diferença para você. Se você não anotou até agora, volta, assiste o replay depois e anote isso aqui e comece a colocar isso em prática. Porque não adianta você ter essa informação, você ter esse conhecimento, você não começar a mudar. Então, se você quer ser mais otimista, começa a mudar a forma de você ver a vida. Foca no que você tem controle. Define um prazo para essa desgraça, porque alguma coisa vai acontecer. Eu acho sensacional, né, o Mandela. Ficou 27 anos lá, Tony Robbins entrevistando o cidadão. Cara, como é que você não se transforma numa pessoa absolutamente maldosa com todo esse sofrimento que você teve? Eu não estava sofrendo, estava me preparando. Porque eu sabia que um dia ou ia morrer, ou e aí ia ser um exemplo para o meu povo, ou eu ia sair, eu ia fazer o que eu estava preparando. Então, ele tinha colocado uma data, ainda que ele não soubesse quando, falou assim, isso vai acabar. Vai acabar. Que mindset, que mentalidade incrível, né? Vai acabar. E esse é o terceiro e último fator que eu queria deixar hoje para vocês, porque isso aqui é material para né? Autoconsciência, otimismo e terceiro? Propósito. Nós estamos tendo uma oportunidade única de se perguntar, e assim, eu não quero ficar aqui muito na teoria bonita do propósito, porque tem gente, você entra em redes sociais, tem gente que está ajudando o mundo, transformando de fato o mundo, e propósito é como você faz diferença com aquilo que você tem para o ambiente em que você vive. Então, porque assim como o otimismo, o propósito também tem muitos mitos sobre conceito.
né? E tem gente que acha que se não tiver acabando com a fome do mundo, não tem propósito. Por que você faz o que você faz? Eu amo de paixão uma frase do Viktor Frankl, que foi um cara que sobreviveu a nada mais, nada menos do que 3 campos de concentração. Assim, não, a gente passa mal de ver o filme A Lista de Schindler. Imagina vivenciar aquilo tudo. Mas por quê? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Enquanto você não criar motivos para fazer o que você está fazendo, e ele não for acima de uma razão egoística sua, você não consegue disparar no cérebro bem-estar, realização e plenitude. E isso é cientificamente comprovado. E essa é uma das coisas que me deixa mais feliz naquilo que eu estou estudando, que é, pela primeira vez, ciência e espiritualidade falam a mesma coisa. Então, é maravilhoso, maravilhoso. Depois eu faço um spoiler de uma coisa que fez muita diferença na minha vida. Mas é compreender verdadeiramente que se você não estiver criando valor para o ambiente que você está inserido, dificilmente você vai se sentir realizado e pleno. E por que está sendo tão chocante para muitas pessoas ficar em casa? Porque aquela roupa maravilhosa que você batalhou para comprar não tem utilidade ficando dentro de casa. Então você está começando a compreender de uma forma muitas vezes dolorida de que as coisas que a gente estava tentando se agarrar enquanto humanidade, elas são absolutamente perecíveis. E não é isso que vai gerar o sentimento de realização. Então, busque um propósito, nem que seja por razões egoísticas. Sabe? Busque criar valor para o ambiente que você está inserido, nem que seja para você se sentir feliz. Porque depois você vai começar a colher os frutos disso e você vai ver que não tem outro caminho. Tem gente que está perdendo o emprego agora, que está arrasado com as contas. Cara, eu te convido a fazer um overview. Sobe no helicóptero. Você está tendo uma oportunidade única de recriar a sua vida. Aí você fala, Marcela, mas a gente não se alimenta com essa oportunidade. Ok, é verdade. Mas você precisa confiar que é preciso fazer um movimento, e eu falo isso por experiência própria, porque são poucas as pessoas que conhecem essa parte da minha história, agora todo mundo vai ficar sabendo, mas eu sobrevivi o primeiro mês dessa minha troca de vida dormindo no chão da empresa onde eu trabalhava, porque eu não tinha onde morar. Eu não tinha grana para pagar o aluguel em São Paulo, não tinha um centavo. Então, por isso que essa frase do Viktor Frankl é tão poderosa. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Então, se você tem um motivo para fazer isso, e você se fortalecer e se apegar nele, com tudo que você tem, você vai criar forças e o teu cérebro vai criar mecanismos de passar por isso. Confia. Por quê? Porque a área do cérebro de criatividade só é ativada nesse formato. É por isso, gente, as pessoas, isso são pesquisas, as pessoas com clareza de propósito têm até 44% mais de resiliência. E não é à toa. Se você tem um motivo para estar fazendo isso, se você se conecta com uma coisa interna, nem que seja só a busca, mesmo que você não tenha clareza do teu propósito. Assim, eu quero de verdade me conectar ao meu propósito. Então começa buscando oportunidades de fazer diferença. Quando você começar esse movimento, a clareza de propósito vem. Né? A Dai está comentando, eu lembro disso quando você falou isso pela primeira vez. Gente, isso é transformador. E a gente está podendo fazer isso sem necessariamente você ter que criar coragem para dar esse primeiro passo. O universo deu esse passo para a gente. Então, desenvolver essas competências emocionais significa se colocar em movimento, se colocar em exercício diferente daquilo que você está acostumado. E atentem para isso. Não vai ser confortável no primeiro momento. Ninguém está falando de conforto. A gente está falando de aceitar a nossa vulnerabilidade, a nossa ausência de certezas e simplesmente acreditar e buscar mecanismos internos para você dar os passos que são necessários para a sua vida. O Steve Jobs disse
que quando você perde tudo, né? Para quem não conhece a história do Steve Jobs, ele foi demitido da empresa que ele mesmo criou. E ele disse que, num primeiro momento, lógico que veio o sentimento de pânico, e fora o ego ferido, né? Como é que ele ia reportar aquela notícia para o mercado. Mas quando você perde tudo, você perde também o medo de perder. Porque é dali que você vai seguir para um novo horizonte, tendo a liberdade de escolher tudo que você quiser. Eu diria para vocês, em toda a minha vida, eu nunca vi um momento tão propício para que a gente desenvolvesse inteligência emocional e vivesse uma vida com propósito. Então, se você é líder ou se você não é, não importa, você é líder da sua vida. Ou pelo menos pode ser, pode vir a ser. Essas 3 competências da inteligência emocional, iniciar por elas, já vai te dar uma outra perspectiva de vida num plano imediato. E esse é um cuidado que a gente tem também. A gente tem um curso de inteligência emocional, né, dentro de um programa que chama Controle Remoto, e o nosso convite é, quando você coloca energia para fazer esse movimento no plano imediato com ferramentas, então não é com aquela só da tentativa e erro, os teus aspectos internos se fortalecem grandemente. E essa é a nossa grande oportunidade para começar a criar a mudança que a gente quer. Então, para de tentar mudar o mundo, para de salvar a fome do mundo, começa no pequeno, em como você se fortalece emocionalmente. E isso te dá um padrão de comportamento que é fundamental para um mundo complexo, que é flexibilidade. É só com essas 3 habilidades fortalecidas que você consegue fazer uso do comportamento de flexibilidade. Porque se eu não tenho uma autoconsciência clara, se eu não desenvolvi minha força dentro do otimismo, e se eu não tenho meu propósito ativado nas minhas tomadas de decisão, eu não consigo ser flexível. Porque aí quem entra em ação? O ego. O ego, ele tem apego. Então não tem como eu ser flexível. Eu quero que as coisas sejam do jeito que é confortável para mim. Por mais que a gente não admita, é isso que o ego faz. Ele te cria padrões emocionais para você manter o ego florescido. Tem um livro que é muito legal, que chama O Barco Vazio, do Osho. E ele diz o seguinte, que tinha um mestre que todos os dias pela manhã ele se sentava nesse barco no meio de uma grande lagoa, fechava os olhos e meditava por horas. Ele era, inclusive, conhecido naquela comunidade por esse hábito que ele tinha. E aí, um dia, como de praxe, ele foi lá, sentou na canoa dele, começou a meditar e viu, ele sentiu, né, uma batida muito forte na canoa dele. E ele, de olhos fechados, ficou puto. Falei assim, gente, como que pode, né? Nessa comunidade, todo mundo sabe que eu medito todos os dias, a pessoa não se dá, não tem a pachorra de mudar a canoa de direção. E aí ele percebeu que a raiva foi tomando conta dele, porque esses pensamentos ficavam fortalecendo isso. E ele decidiu abrir os olhos. E ele viu que era uma canoa vazia. E aí a raiva se dissipou. Desenvolver os aspectos da inteligência emocional é compreender que o mundo é uma canoa vazia. Então, esses aspectos todos que disparam todas essas emoções são gatilhos de um teatro para que você possa olhar para dentro. Então, quando você enxergar o coronavírus ou qualquer outra grande crise como um barco vazio, você começa a olhar para os seus aspectos emocionais com mais responsabilidade, com mais relevância, mas também com mais generosidade. E eu acho que essa é uma dica fundamental para você que decidiu embarcar nesse processo de desenvolvimento de inteligência emocional. Seja gentil com o teu processo. Nós passamos uma vida inteira nutrindo padrões emocionais, que foram, inclusive, reforçados pela sociedade como motivos de aplausos.
E, de repente, vem um mundo complexo e tira todo esse parâmetro, dizendo que aquilo que era aplaudido de pé até ontem, agora não serve de mais nada. Se você pensar enquanto sociedade, nós tivemos um mundo onde ter escravos era legal, onde a mulher não votar era legal. Então, não é porque é normal que é legal. A sociedade está mudando para a gente reconhecer esses barcos vazios que nos batem o tempo inteiro. E se você não estiver para dentro, você não vai conseguir, inclusive, tomar uma decisão. Não é porque todo mundo está fazendo que isso é bacana, não é porque isso está sendo aplaudido que isso é bacana. Você vai se conectar com os valores pessoais no desenvolvimento da inteligência emocional e vai criar o seu próprio padrão do que é bacana. E ele, inevitavelmente, vai voltar para a humanidade, para a colaboração, para a empatia e para a generosidade. Primeiro consigo, para depois com o outro, porque você não tem como dar para o outro aquilo que você não tem. Então, se você não estiver sendo generoso com o seu desenvolvimento de inteligência emocional, você não vai conseguir ser empático e generoso num momento de crise. Então, minha dica é: não julgue as pessoas, porque todos nós, e essa frase é muito conhecida, estamos enfrentando e vivenciando batalhas internas que a gente não tem a menor ideia do tamanho delas. Seja gentil, medite, busque com um conhecimento mais amplo desse universo que a gente está vivenciando. Tem outros caminhos para a gente seguir, e a gente tem um mundo de oportunidades, né? Afinal de contas, eu tenho minhas dúvidas se o corona não era o remédio. Uau! Gratidão demais, Marcela Prado, sempre superando expectativas. E eu vou contar um pequeno segredo que vai ficar gravado aqui, que eu acho que a pessoa que mais se beneficia desse processo sou eu, porque eu tenho a chance de entrevistar todas as pessoas. Depois eu garanto que o áudio está funcionando quando eu publico o podcast. Depois eu faço um sumário do podcast e eu bebo dessas palavras aí 2, 3, 4 vezes, né? Ainda mais quando a gente faz ao vivo, o negócio fica gravado, fica passando. Então, assim, se você ainda não segue a Marcela Prado, siga a Marcela Prado nas redes sociais, siga o MP5, LinkedIn, Instagram, Facebook, onde você encontrá-la, Marcela Prado, MP5. E a gente vai deixar aqui depois no script do podcast os contatos, como você pode encontrar, como você pode contratar a Mar. E para finalizar, Mar, gratidão demais você ter aberto esse espaço da sua agenda de quarentena, para estar um pouco com a gente. Você poderia estar com a sua família, você compartilhar um pouco da sua luz que é enorme, do seu propósito que é gigante. E aceita a minha gratidão e eu agradeço em nome de todos os que participaram aqui, ouviram. Os comentários foram hiper positivos, a gente não teve nenhuma pergunta, foram só pessoas confirmando, né, agradecendo. E em nome de todos do podcast Planeta também a gente agradece. Gratidão. Obrigada a você pelo convite, pessoal do Instagram que está aqui acompanhando. Depois a gente vai deixar a live disponível para todo mundo ver, rever, compartilhar. E é o que eu falei, você não precisa ser nenhum Dalai Lama, nenhum Gandhi para fazer a diferença no ambiente onde você está. Se você se comprometer a fazer isso com a sua família nessa quarentena, com as pessoas que você lidera, eu tenho certeza que você vai experimentar uma nova perspectiva e, assim, conhecimento é a única coisa que não sai de dentro da gente. Então, vai passar a quarentena e o que você fez aqui dentro vai reverberar no restante da sua vida. E a gente vai poder contar, gente, para os nossos netos. Isso aqui, quando eu vim, era tudo mato. Não é sensacional isso? Eu passei pelo quarentena. Isso aqui não é nada. Eu sobrevivi à quarentena. Então, projete como você quer sair disso. É isso que eu sempre reforço para as pessoas, é assim que eu estou vivenciando tudo isso. Projete como você quer chegar lá no final e se conecte com pessoas e com conteúdos que fazem a diferença. O Carlinhos é um também, junto com a Camila, que são incríveis, têm conteúdos fantásticos.
Então, vamos começar a se juntar nessa corrente do bem, de quem está vivenciando o seu propósito com coisas relevantes, porque hoje em dia também a gente tem que selecionar o que, que a gente vê por aí. E eu só tenho a agradecer, na verdade, pelo convite. É uma honra estar a serviço de mim, de vocês, dessa quarentena, porque a gente tem um caminho lindo pela frente. É uma oportunidade única da gente recriar a nossa história. Gente, olha que lindo! Eu não lembro da humanidade poder recriar a história dela, tipo, dar um reset. Todo mundo não fala? Ah, podia dar um Ctrl Alt Del 2 vezes aqui para ver se começa de novo? É o que está acontecendo. Então, que a gente possa aproveitar. Gratidão mais uma vez pelo convite. Vamos junto!